Outro princípio presente aqui, notem bem, é que Abraão fez isso de modo voluntário. Ele não era obrigado a dar nada. Abraão não tinha que dar absolutamente nada ali para Melquisedeque, nada. Mas ele fez isso de modo espontâneo, de modo livre, sem ninguém forçá-lo a isso. E esse é um princípio importante da contribuição. Todo crente, quando contribui, deve fazer isso com o coração voluntário, livre, espontâneo. Ele não pode dar a oferta, porque se ele não der, a igreja vai discipliná-lo, ou o pastor vai dar uma bronca nele, ou coisas assim. Não, ele deve fazer isso voluntariamente, porque nada o obriga a dar, a não ser o coração marcado pela gratidão. E um outro fator importante aqui, isso foi feito tendo em vista o serviço sagrado. Por que estou dizendo isso? Abraão deu esse dízimo para que Melquisedeque o usasse no sacerdócio dele. O ministério sacerdotal de Melquisedeque certamente exigia a necessidade de certos bens. E então Abraão deu isso a ele, tendo isso em vista. Olha, essa oferta é para o exercício do seu sacerdócio, ele diz. E isso é importante notar, porque muitas pessoas dizem assim: eu não vou dar nenhuma oferta na igreja, porque eu vou usar a minha oferta para ajudar os pobres, os meus parentes, enfim. E é bom ajudar os pobres, e é bom ajudar os parentes. Mas o servo de Cristo, ele se preocupa também em cooperar com a manutenção do ministério sagrado. Ele se preocupa também em participar da manutenção do serviço santo, não somente das necessidades que nós vemos aí ao nosso redor. Essas coisas todas Abraão reconheceu. Abraão podia falar assim: olha, eu vou dar aqui uma oferta para você ajudar os pobres de Salém, porque em Salém deve ter pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas necessitadas. Eu vou então dar aqui algumas coisas para você ajudar os pobres. Mas não foi isso que ele fez. Ele deu a Melquisedeque uma oferta para o serviço sagrado. Ele queria que parte daquilo que ele tinha fosse usado no serviço sagrado. E por isso ele contribuiu daquela forma. Então esses princípios presentes aqui devem ser a resposta do crente ao Deus Altíssimo nesse campo. Qual foi a resposta de Abraão às palavras de Melquisedeque? Abraão agiu. Diante das palavras de Melquisedeque, Abraão deu uma resposta. Abraão ouviu aquelas palavras de bênção. Abraão ouviu aquelas palavras de enaltecimento e de louvor, e ele teve uma reação. Que reação? Ele pensou: eu vou servir El Elyon, generosamente e de modo voluntário e livre, ajudando através dessas dádivas, ajudando a realização do serviço santo. E fez isso livremente, espontaneamente, como expressão de gratidão. Essa é uma das respostas do servo de Deus diante da grandeza e das obras de El Elyon. A Bíblia diz: honre ao Senhor com os seus bens, honre ao Senhor com as primícias da sua colheita. E ele, como servo de Deus que era, ele fez isso. Nós, irmãos, nós estamos livres da lei. Eu tenho mencionado isso aqui. Sempre que eu falo sobre ofertas aqui na igreja, eu realço: olha, se você não vai trazer a sua oferta voluntariamente, não traga. Se você não é crente, não traga a sua oferta. E talvez muitos irmãos olhem para isso como uma licença para nunca ofertarem nada, para nunca dar nada. Talvez encontrem nisso uma poltrona para se sentar e dizer: eu estou bem, porque não dou nada e não sou obrigado a isso, estou livre do jugo da lei, só vou fazer isso quando eu sentir no meu coração. E então descansam numa poltrona falsa e nunca contribuem com nada. Essa reação não é a reação correta diante do Rei da Justiça, diante do Rei da Paz, diante do Deus Altíssimo. Isso, quando o pastor fala que, olha,
Olha, você deve contribuir de modo voluntário, livre, movido por gratidão. Se você não sente essas coisas, isso deveria gerar arrependimento. Isso deveria gerar tristeza no coração. Isso deveria fazer com que você orasse assim, dizendo assim: Senhor, dá-me o coração de Abrão. Dá-me o coração de Abrão. Eu quero ter o coração de Abrão, que livremente, num gesto de gratidão, quis participar, quis cooperar com a realização do serviço sagrado. Essa foi a resposta dele às palavras de Melquisedeque. Quando ele ouviu as palavras de Melquisedeque, a resposta dele não foi um amém ou um aleluia. Não foi assim. Ele não gritou, aleluia, amém. Não, ele não fez isso. Ele agiu de certo modo. Ele agiu de um modo prático que mostrou a sua gratidão e o seu interesse na realização do serviço a El Elyon.